Promete ser fiel a Ele e ao seu ministério enquanto viver. Sim. Mediante o seu testemunho público e a sua fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Promete ser fiel a Ele, ao ministério enquanto viver. Mediante a sua fé, o seu testemunho público, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sônia, você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Promete ser fiel a Ele, ao ministério enquanto aqui viver? Mediante a sua fé e o seu testemunho público, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Elaine, você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Sim. Promete ser fiel a Ele, ao ministério enquanto aqui viver? Sim. Mediante a sua fé e o seu testemunho público, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Juliana, você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Promete ser fiel a Ele, ao ministério enquanto aqui viver? Mediante a sua fé e o seu testemunho público, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Começou com ele, estamos na estrada, né? Adelina, você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Promete ser fiel a Ele, ao ministério enquanto aqui viver? Mediante a sua fé, o seu testemunho público, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ana, você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Promete ser fiel a Ele, ao ministério enquanto aqui viver? Mediante a sua fé e o seu testemunho público, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ana Paula, você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Promete ser fiel a Ele, ao ministério enquanto viver? Mediante a sua fé e o seu testemunho público, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rosimara, você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Promete ser fiel a Ele, ao ministério enquanto aqui viver? Mediante a sua fé e o seu testemunho público, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Valéria, você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Sim. Promete ser fiel a Ele, ao ministério enquanto aqui viver? Mediante a sua fé e seu testemunho público, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 400. Francisco, você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Sim. Promete ser fiel a Ele, ao ministério enquanto aqui viver? Sim. Mediante a sua fé e o seu testemunho público, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Santo, você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Promete ser fiel a Ele, ao ministério, enquanto aqui viver? Mediante a sua fé e o seu testemunho público, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Kaique, você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Sim. Promete ser fiel a Ele, ao ministério, enquanto aqui viver? Sim. Mediante a sua fé e o seu testemunho público, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Adilson, você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Sim. Promete ser fiel a Ele, ao ministério, enquanto aqui viver? Sim. Mediante a sua fé e o seu testemunho público, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Wagner, você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Sim. Promete ser fiel a Ele, ao ministério, enquanto aqui viver? Sim. Mediante a sua fé e o seu testemunho público, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cumprimento a todos com a paz, Senhor. Nós queremos que muitas pessoas que estão aqui, que ainda não se decidiram a Cristo. Eu quero aproveitar essa oportunidade e perguntar se porventura alguém de nós que não aceitou a Jesus como Salvador e hoje queira aceitar, decidir se entregar sua vida para Cristo. Tem alguém que ainda não crê e deseja aceitar Jesus? Levante a sua mão. Tem alguém no nosso meio? Temos ali uma vida, não acompanha ali, por gentileza. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Levante a sua mão. Tem mais alguém para gente? Temos mais alguém que ainda não é crente, deseja entregar a tua vida para Jesus? Levante a sua mão. Tem mais alguém? Nós vamos orar por essa jovem. Tem mais alguém? Uma noite por e em seguida está orando por essa vida que está chorando, aceitando a Cristo como Salvador, mais uma semente que nasceu nesta noite maravilhosa. Alexandre, você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Promete ser fiel a Ele, ao ministério, enquanto aqui viver? Mediante a sua fé e seu testemunho público, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando amoreceu meu dia, com Jesus veio pro céu, oh, exaltarei pra sempre, pois salvou o menino réu. Ele me abriu a em pé para realizar essa oração de agradecimento pelo batismo e também orar por essa alma que tem aceitado a Cristo como Salvador. Oramos ao Senhor. Maravilhoso Deus, nós te louvamos a Deus por essa noite. Pelos teus filhos, Senhor, que desceram as águas. Obrigado, Deus, por mais esse povo,
Senhor, te está agregando no teu corpo, Senhor. Obrigado, Deus, nós te louvamos. Nós te adoramos, ó Deus, também, pela tua filha que está lhe aceitando nesta noite, Deus. Ajuda a escrever teu nome no livro da vida. Encha com o teu Espírito Santo para que permaneça na tua presença. Pai, nós te adoramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, pode sentar. Vamos passando o microfone para o pastor divino, pastor presidente desta congregação e desse grupo. 19h30 para um grande e a jovem aceitou a